Senhor Deus e Pai, abriremos agora a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, certíssimo, Senhor, de que a Tua bondade e benignidade é conosco, Senhor, nessa noite, para ministrar os nossos corações, palavras de vida eterna, Senhor. Palavras que nos tocam, que nos renovam, que nos conforta, que nos consola, Senhor, que nos instrui, que nos exorta, que nos prepara, que nos liberta. Palavra, Senhor, que nos abençoe. Vem, Senhor, por Teu Espírito e por Teu poder, falar aos nossos corações, Senhor, de forma gloriosa, nesta santa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos e por fé te agradecemos. A igreja diz amém. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 139, meus irmãos e irmãs. Este salmo é um salmo muito precioso, conhecidíssimo dos leitores da Bíblia. Eu creio que todos os pregadores tiveram a oportunidade de já ministrar neste salmo. Eu não sei quantas vezes recorri a este salmo para ministrar a palavra. Porém, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu creio ser um tanto diferente de todas que já ministrei. Glória ao Senhor. E talvez por um caminho que ainda não tinha percorrido de forma assim mais íntima, como nesses dias. Pois o Salmo 139 é um salmo que fala sobre os atributos de Deus, é um salmo que nos mostra a sua grandiosidade, a grandeza de sua onipresença, onisciência e onipotência. De tal sorte, meus irmãos, que o salmo, se fôssemos resumir uma só palavra, nós diríamos um Deus que nos conhece. Glória a Jesus. Mas apesar de termos nesta mensagem de hoje todo esse vislumbre glorioso da majestade de Deus, de como Ele nos conhece, o salmista começa no primeiro versículo falando que ele faz uma sondagem. Glória a Deus. Sonda, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E o salmo todo, praticamente, ele trata de forma específica, de forma intimista, deste conhecimento de Deus ao nosso respeito. É claro que o salmista estava diante do Senhor, clamando e anelando para que o Senhor o sondasse e o conhecesse, para que o Senhor conhecesse o seu coração, porque ele reconhecia que precisava da ajuda divina, do poder de Deus, para este conhecimento. E a gente entende pela leitura do Salmo, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar esta noite, não sobre especificamente o conhecimento de um Deus, que Deus tem sobre nós, mas sobretudo sobre o Senhor que nos conhece e nos sonda, mas muito mais ainda, conhecendo e sondando a si mesmo. Porque eu creio que esta era a súplica de Davi. Este era o seu dilema. Ele disse: Senhor, certamente no seu coração, Tu me sondas e Tu me conheces, mas eu queria te pedir um pouco mais. Glória a Deus. No final do salmo ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, Senhor, prova os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu tenho me esforçado, eu tenho passado por coisas tremendas. E quando você observa que Davi escreve esse salmo depois de muitas decepções, depois de muitos tropeços, depois de muitas lutas, depois de muitos embates, depois de muitas batalhas, depois de muitas dificuldades na sua vida, de muitos problemas, de muitos tropeços, de muitos fracassos, mas lá estava aquele homem de Deus. Ele disse: Senhor, se há algum caminho mau, glória a Deus, ainda em mim, guia-me pelo caminho eterno. Glória a Jesus. E eu quero compartilhar com a igreja exatamente sobre este aspecto, esta sondagem, porque quando nós falamos de sondar, nós estamos falando de explorar. Na verdade, no original do latim fala de mergulhar. Quando você diz assim, alguém está no hospital, está com uma sonda. Há algo, que mergulhou, que é algo que está mais profundo, algo que explora.
Então, quando nos fala dessa sondagem, eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas atitudes pessoais dessa sondagem. Não a sondagem que Deus faz porque nos conhece, conhece o íntimo do nosso coração, glória a Deus, mas há algo em nós, na nossa natureza humana, que muitas vezes precisa ser provada pelo Senhor, glória a Deus. E o salmista dizia: prova, Senhor, e conhece os meus pensamentos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Imaginando que o nosso coração é enganoso, diz o profeta, e perverso. Quem o conhecerá? A Bíblia diz: o Senhor conhece o coração. E é incrível porque às vezes nós mesmos não temos o vislumbre de quem nós mesmos somos. Temos dificuldades com algumas áreas da nossa vida, com algumas atitudes, com alguns posicionamentos, e nós não compreendemos às vezes a dimensão de toda esta realidade. E era isso que estava acontecendo com Davi. No Salmo de número 139, ele reconhece, ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, quando eu me levanto, quando eu me assento. E você vai acompanhando o Salmo rapidamente, eu não estarei pregando nos outros versículos, mas especificamente no 23 e 24. Ele diz: Senhor, tu conheces todos os meus caminhos, mas Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ele sentia que algo ainda precisava ser restaurado, algo na sua vida precisava ser explorado. Ele ansiava, ele anelava por comunhão estreita com o Senhor. Ele disse: Senhor, ainda a palavra não chegou na minha língua, o Senhor já conhece todas as coisas. Mas ele termina o salmo: Senhor, vê aí se ainda há alguma coisa. E eu queria compartilhar sobre isso, irmãos. E ele continua em todo o salmo, ele diz que é precioso, o versículo 17, que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Mas ele termina o salmo dizendo: Senhor, prova os meus pensamentos. Para mim os teus pensamentos são preciosos, os pensamentos do Senhor são altos, os nossos são baixos. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos muitas vezes são escravos da nossa vontade, ou vice-versa, a nossa vontade é escrava do nosso pensamento, como dizia Agostinho. E é tanto que o apóstolo Paulo diz assim: levai ao conhecimento, ao cativeiro do Senhor todos os vossos pensamentos. E a Bíblia fala dos pensamentos inconstantes, que muitas vezes estão fora de controle, e nós não entendemos porque alguns vêm e vão na nossa mente. Ele disse: então o Senhor prova e vê se há algum caminho mau. E esse provar de Deus, como Deus faz isso, como Deus realiza esse exame, é isso que eu quero compartilhar esta noite, glória a Deus. Essa sondagem do Senhor, na verdade, irmãos, é um convite. Talvez um convite que o Senhor nos conheça no íntimo, porque nem sempre nós transparecemos às pessoas e ao público o que realmente somos. Ou em algum momento, nós queremos que o público descubra ou tenha uma visão de que realmente nós somos, ou que nós não somos aquilo que nós aparentamos ser, ou que convivemos, quem sabe, com algumas dificuldades, com alguns problemas, com alguma coisa que talvez nos entristeça e nos abata, mas ninguém sabe disso, e você não vive a vida que você gostaria de viver, e que muito está relacionado com a aparência, com o que é exterior, do que o que está no coração. Mas Davi tinha uma grande preocupação: Deus, eu queria que tu me sondasse, me ajudasse nesse exame, glória a Deus, porque há alguma coisa que ainda precisa ser tocada, glória a Deus. Eu creio que os irmãos estão sentindo por onde essa mensagem estará caminhando, porque o salmista, na verdade, está fazendo um apelo ao Senhor para que o domine completamente, para que vá lá no profundo da sua alma, no âmago do seu coração, e trate ali todas as coisas. Ele disse: vê se há algum caminho mau, entenda, algum pecado, alguma culpa, algum desvio, algo que desagrade o teu nome,
algo que fira a tua santidade, algo que impeça a minha comunhão contigo, algo que me impeça de amar os meus irmãos. Então o salmista estava diante do Senhor agora numa súplica, orando ao Senhor para que Ele tratasse isso na sua vida. E eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas dessas atitudes, dessa sondagem pessoal. Glória a Deus. Porque uma coisa é saber que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Pedro pensava que se conhecia. Esse Senhor, contigo eu vou até a morte. Ele disse assim: Pedro, se você soubesse que Satanás pediu para passar você numa peneira, e eu não deixei porque você não ia aguentar. Os irmãos se lembram desse negócio? Mas eu vou até o final. Disse: rapaz, antes que o galo cante, você vai me negar. Isso não acredito. Eu estou pronto que nada, irmão. Glória a Deus. Eu irei, né? Vai nada. Sonda-me, ó Deus. E o Senhor prova os nossos pensamentos e o nosso coração. Abraão estava tão entusiasmado com aquele moço, com o Isaque, era o filho da promessa, e o Senhor disse: eu vou fazer uma prova, se esse rapaz, glória a Deus, vai ser tudo o que está profetizado. Abraão, eu quero é o seu filho em sacrifício. E lá vai o homem, glória a Deus. O Senhor prova ou não prova, irmãos? Porque em algum momento da nossa vida, ou diariamente, principalmente depois que a gente prega uma mensagem desse tipo, você já está sendo provado se você está vivendo ou não. Pode prestar atenção. Os pregadores têm essa experiência ou não tem? Quando você terminar de pregar uma mensagem, se você pregar sobre qualquer coisa de exortação na igreja, pode se preparar. Às vezes antes de você chegar em casa já está sendo provado. Olha aí, você pregou, mas já não está vivendo. Você está falando, mas não está fazendo. Porque Deus faz isso. Abraão, você vai entregar o seu filho. Ele anda 3 dias, essa não é a mensagem, mas todos os irmãos conhecem a mensagem. E o Senhor provou. E na hora do supremo sacrifício, glória a Deus. E Abraão, ele não vacilou um momento, irmãos. Ele ia sacrificar o menino. Por isso eu creio, não ensino, eu sei que é difícil ensinar isso. Glória a Jesus. Os teólogos, eles passam por cima, e a Bíblia também não tem rodapé em canto nenhum. Mas eu creio que há uma dimensão no coração de cada homem e cada mulher, tão sobrenatural, tão inexplicável, que o próprio Deus, Ele espera, e é essa prova, é exatamente nessa prova. Ele prova para ver os teus pensamentos, para ver o teu coração. Glória a Deus. E quando Abraão ia sacrificar o menino, a mão do Senhor o segurou, como a gente vê naquelas ilustrações antigas, né? Glória a Jesus. Isso no sentido figurado. Disse: Abraão, não faça mal ao menino. E quando o menino perguntou: papai, e o cordeiro? E ele subindo para matar o filho, e ele crendo em Deus, disse assim: o cordeiro para si Deus proverá. E ele não sabia que era o cordeiro. Mas na hora, o Senhor levantou a sua mão: não estenda a tua mão para fazer mal ao menino, glória a Jesus, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E a pergunta é: e antes, Deus não sabia? Mas essa é outra mensagem. O Senhor sabia, claro, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas havia algo que precisava ser provado no coração do homem. E Deus nos prova. Ele manda fazer prova dele, mas saiba que Deus também nos prova. Prova a nossa fidelidade, prova a nossa integridade, prova a nossa santidade, prova a nossa comunhão, prova, irmãos, os nossos corações. E não pense que isso é fácil. Mas vamos à palavra do Senhor para essas atitudes pessoais desta sondagem. E quantos personagens bíblicos poderíamos falar? Então, meus amados irmãos, eu vou abordar aqui pelo menos 5 aspectos que eu creio que são importantes para que a gente conheça a si mesmo, porque aqui é a sondagem de si mesmo. Uma sondagem de si mesmo, visto que o Senhor nos conhece, mas há algo que o salmista dizia: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e conhece, diz a palavra, o meu coração.
Senhor, tu conhece, o coração é perverso, quem o conhecerá? O homem pensa que conhece o seu próprio coração, mas só o Senhor conhece. Ele esquadrinha, diz a Bíblia, não somente o coração, mas até os rins. Prova, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, porque, irmãos, os nossos pensamentos muitas vezes são inconstantes. Às vezes você chega na igreja cheio da graça de Deus, alegre, feliz, quando dobra o joelho para orar ao Senhor, vem um pensamento profano que não tem nada a ver com a sua alegria, nem com o seu coração. Você fica pensando, meu Deus, eu estou desviado, como foi que eu pensar numa coisa tão profana dessa? Agora que eu me ajoelhei, e são os seus pensamentos. Mas Davi estava preocupado, Deus vê se ainda há algum caminho mau, se há algum pensamento fora de controle. Prova-me. Meus amados irmãos, eu acredito que Davi, ele aqui buscou ao Senhor a sua ajuda em oração. E daí, irmãos, o que é fundamental é a oração nesta hora. Glória a Deus. Eu creio que compartilhar sobre isso é um grande desafio, mas precisamos fazê-lo. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, quando a gente vai fazer essa sondagem das nossas atitudes pessoais para conhecer e sondar a si mesmo, e depender do poder de Deus para que Ele nos ajude nessa sondagem, porque tem algo que tem que ser com Ele mesmo. Glória a Jesus. Tem algumas dimensões, algumas coisas que nos cercam, que muitas vezes se alojam no nosso íntimo, fruto de hábitos arraigados do passado, da nossa natureza humana, quem sabe, da família, algumas coisas hereditárias, não importa, ou do ambiente que nós estamos vivendo, porque o ambiente e outras forças modelam o nosso caráter, como cultura e dinheiro e tantas coisas que podem modelar o caráter, não importa, essas coisas às vezes nos comprimem de uma tal sorte, irmãos, que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, e você nesta sondagem, para conhecer a si mesmo, glória a Deus, é importante notar algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. A primeira delas é que nós temos que reconhecer que o melhor conhecimento de nós mesmos é aquele revelado por Deus. Diga assim comigo, todos juntos: o melhor conhecimento de si mesmo é aquele revelado por Deus. Quantos admitem que o Senhor pode revelar o seu coração, aquilo que Ele quiser revelar? Não sou eu que vai revelar, é Deus que vai revelar a você mesmo. Davi queria dizer isso. Não precisa ninguém dizer nada, não, porque às vezes o homem olha e pensa uma coisa, mas não é o que você está pensando, é o que Deus pensa ao meu respeito. Às vezes nós olhamos para os irmãos e para as irmãs e podemos pensar algumas coisas a respeito de suas atitudes, seus posicionamentos, do seu caráter, mas o que importa é o que Deus está pensando, é isso que vai fazer a diferença. Mas como eu estou sondando a mim mesmo? Às vezes um esforço tão grande como Davi fez, e quantos foram os seus fracassos, mas ele terminou sendo reconhecido, como ainda hoje o é, como o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa atitude para com o Senhor. Então reconhecemos que o melhor conhecimento de si mesmo é aquele que é revelado por Deus, meus irmãos. A atitude, eu creio, de uma pessoa em relação a si mesma tem uma influência profunda nos seus relacionamentos, tanto com Deus, como com o próximo, como com os irmãos, como com os amigos, como com a sua família, e eu também arrisco a dizer, com o seu futuro, sem nem uma sombra de dúvida, porque a atitude de uma pessoa em relação a si mesma, eu gosto muito do Senhor Jesus, quando Ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós ouvimos muitas mensagens nesse texto, mas nunca ouvimos a mensagem da última frase do versículo, como a si mesmo, amar a si mesmo. Tem pessoas que são capazes de amar de uma forma maravilhosa e profunda o seu próximo, o seu irmão, a sua família, mas a si mesmo. Eles têm dificuldade de compreender esta realidade, que não é o tema de hoje, mas em parte agora você entende um pouco melhor o que eu estou falando, dessa sondagem de si mesmo, já que Deus nos conhece. Mas, meus irmãos, somente Deus, e não o nosso enganoso coração, é que vai poder tratar esta área da nossa vida, e fazer-nos conhecer
aquele pormenor, quem sabe, que está ali oculto, que não está totalmente certo nas nossas vidas. Talvez esses pormenores que estão ali, aqui e ali, naquela gaveta secreta, ou naquela última gaveta, naquele pequeno cofre, que nunca é aberto, ou que é aberto ou sempre fechado, ou quem sabe um pouco de poeira ainda da incredulidade, ou um pouco daquele mofo velho, do fermento antigo, quando não tínhamos o Senhor, que ainda não foi removido. São esses pormenores, quem sabe ligados à impulsividade, a temperamento, a soberba, a orgulho, ou a forma de como você encara a sua vida, o seu modo de viver, ou que você se apresenta de uma forma e vive de outra. E há um pormenor, alguma coisa, uma pequena fagulha, algo, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez uma coisa pequena, meus irmãos, mas o que o Senhor tocou no meu coração, que não é simplesmente o fato da gente reconhecer o poder de Deus para nos revelar, mas é que também há uma parte que nós temos que fazer. E na verdade isso, irmãos, a gente sabe que nós temos que cooperar com Deus neste trabalho, mas não será o resultado do nosso esforço apenas, mas o poder de Deus em nós, porque tem dimensões que nos cercam e nos comprimem, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 16 de Romanos, que quando você se submete a determinadas dimensões da carne, isso lhe prende, lhe escraviza, e não há poder humano, nem determinação humana ou pessoal, que possa te desvencilhar desta força, desses tentáculos, a não ser o poder que há em Jesus Cristo, o poder da redenção, que nos molda, que nos transforma, que quebra as cadeias, porque Ele veio destruir as obras de Satanás. Então eu vou me determinar, agora daqui por diante, não vai conseguir, porque é algo, mesmo com o seu esforço todo, você vai depender do poder de Deus. Era isso que Davi estava dizendo: Senhor, Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, Tu me viste quando eu estava informe, lá no ventre da minha mãe. Ele, irmãos, faz um tratado glorioso dos atributos de Deus, principalmente da sua onipotência, onipresença e onisciência. Contudo, ele termina o salmo de Senhor, sonda e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, eu creio, e vocês creem também, não tenham dúvida, que quando nós estamos vivendo na total e inteira dependência do Senhor, glória a Deus, as nossas possíveis falhas estão sob o controle do Todo-Poderoso. E se alguém disser que não tem falha aqui, certamente é uma alma penada, né? É até um perigo. É verdade. Olhem para o irmão que estiver ao seu lado, se de repente você está do lado de uma alma, né? Porque se não fosse o Espírito Santo do Senhor para nos ajudar, Ele tem sob o controle. Isso, irmãos, é fruto de quê? Da sua misericórdia. E eu pergunto, quem é que não possui limitações? Davi estava consciente das suas. Quem é que não possui as fraquezas? Esses pormenores, meus irmãos, essas lutas íntimas, por fim, aquela mesma luta que o apóstolo Paulo tinha, o seu espinho na carne particular. Paulo lutou com isso, aquele espinho do qual ele não podia se livrar, ele tentou se livrar, ele orou, ele jejuou, disse: se sou Deus, Paulo, faça o seguinte, como diz o irmão nordestino, fique quieto, a minha graça te basta. Nem ele podia se livrar e nem podia se esconder, mas ele tinha uma certeza: Deus estava no controle sobre a sua vida. A despeito das fraquezas, a despeito das lutas, dos momentos de dificuldades, glória a Deus, das lutas íntimas e interiores, das quais ninguém está vendo, são os pormenores. A gente reconhece o poder de Deus nesta hora, glória a Jesus. Mas nós precisamos vencer. Quem reconhece que precisa vencer?
Mas você não vence sozinho, saiba, você vence com Ele, a Ele toda a glória, glória a Jesus. Muitas vezes, amados irmãos, nossas fraquezas, os nossos defeitos, são como que, e eu sei disso e vocês sabem, como condutores da graça de Deus em nossa vida. Graça que vai nos ajudar, nos fortalecer, nos ajudar a obedecer e que nos faz vencer. E às vezes você sai de casa para ir para a igreja, sai para pregar, sai para fazer a obra e você diz assim: meu Deus, eu estou tão fraco, eu estou tão abatido, estou tão atribulado, como é que eu vou dirigir esse culto? Aí quando você sai assim, aí o Espírito Santo sopra no seu ouvido: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai fraco mesmo. Mas Senhor, mas eu estou vivendo um momento de derrota. Eles pregam uma mensagem de vitória. Aí quem não é crente fica doido com essas coisas. Mas é o Espírito Santo que está no seu coração dizendo: mas Senhor, eu estou me sentindo muito fraco. Ele disse assim: olha, quando você pensa que está fraco, você está forte. Aí você pensar que é o rei da cocada, que está muito forte, aí você vai ver que você não está com nada. Vai entender um negócio desse? Só entende quem tem essa revelação do Senhor Todo-Poderoso. Reconhece as suas limitações. Irmãos, então é confortador saber que Deus administra as nossas fragilidades. É confortador ou não é, irmãos? Ou é pequeno? É porque aqui não tem ninguém frágil, né? Talvez só o pregador. É confortador não saber que Deus administra essas fraquezas, essas fragilidades, essas limitações? Dá para dar glória a Deus ou não dá, irmãos? Deus administra isso tudo e ainda nos entende. Tem gente que não nos entende não, quer matar a gente. Mas tem gente, irmãos, que não entende a outra. E não se preocupe porque você não é entendido pelos outros. Alegre-se porque o teu Deus te ajuda na administração dessas fragilidades, dessas limitações. Aceita como você é. E tem uma coisa, ainda tira proveito dessas limitações, das circunstâncias negativas, das tribulações, das fragilidades, das fraquezas, dos nossos pormenores, aquele pequeno pedacinho de caminho mau que está lá. Deus ainda tira proveito de tudo isso para nos abençoar, nos ensinar a moldar o nosso caráter para viver segundo o seu propósito. E aí você dá mais glória a Deus porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, agora é maravilhoso saber que nós estamos a despeito deste conforto, né, que Deus nos traz por suas fiéis misericórdias. Nós somos mordomos de um reino que hoje está aqui nessa terra, mas esse reino vai ser transportado lá para o céu. Essa é a verdade. E nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque o rei está voltando. E foi exatamente este sentimento que eu acredito que levou o apóstolo Paulo a escrever 1 Coríntios 9, 27. E aqui eu já entro no segundo ponto desta mensagem. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 27. Você vai observar as palavras do apóstolo, e o Senhor trouxe isso ao meu coração, que nessa sondagem para conhecer a si mesmo, Paulo diz assim: olhai por vós mesmos. E antes de ele falar isso em Atos 20, 28, eu quero ler com você a disposição do apóstolo neste reconhecimento. 1 Coríntios 9, 27. Foi esse sentimento que levou o apóstolo Paulo a escrever aos irmãos em Coríntios: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Veja as palavras do apóstolo Paulo: Senhor, prova-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. E Paulo tinha muito cuidado com este aspecto. Glória a Deus. Eu não vim falar para vocês com sabedoria humana, com aparência, né, de sabedoria humana. Eu vim para falar para vocês só de uma outra forma. Ele disse: mas você não tem aparência, o teu discurso é fraco, a tua aparência é fraca, o teu discurso é pobre. Paulo disse: não importa. E quando Paulo abria a boca, estava a diferença. Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, a segunda atitude desta sondagem pessoal é essa: olhai por vós mesmos. Às vezes a gente olha por tantas pessoas, a gente
olha o que está ao nosso redor, mas a palavra diz, olhai por vós mesmos. Porque nós estamos falando sobre conhecendo e sondando a si mesmo. Olhai por vós mesmos. Eu assim creio, meus irmãos, que o Senhor, por sua misericórdia, nos ajuda. E eu creio que nós nos tornamos dignos de sua misericórdia quando nós nos relacionamos com o seu Espírito Santo, glória a Deus. De forma a termos, irmãos, diante dele, essa transparência e vivermos sem nada para esconder. Porque o grande dilema na vida de um homem e de uma mulher é viver sem nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder. Você vê a dificuldade hoje das maiores autoridades desta nação. Todo mundo anda assustado. Quem tem um telefone anda assustado. Para onde você vai tem uma câmera. As pessoas parece que têm sempre algo a esconder. Mas quem vive no reino, glória ao Senhor, como nós vivemos? Nós vivemos na luz. Ele nos já tirou das trevas. Tudo é muito claro, tudo tem que ser transparente em todas as áreas, glória a Deus. E quando nós reconhecemos, meus irmãos, que Cristo assume mesmo esse primeiro lugar na nossa vida, não tem mais nada para esconder. E uma das coisas, irmãos, mais profundas que Deus tem falado ao meu coração ultimamente, é que Ele ama a sinceridade do justo. E Ele vai cuidar dos meios para que nós possamos viver esta sinceridade. E a maioria de nós sofre exatamente por falta desta sinceridade nos nossos relacionamentos. Nós conhecemos, nós sabemos muitas vezes aquele pedacinho do caminho mau que está lá, mas muito mais o nosso Deus conhece. Às vezes algumas pessoas acham que conhecem, mas só Deus conhece. Mas Ele tem os meios para nos fazer mais do que vencedor. Amém? Lembro-me de Josué quando estava desanimado, triste, abatido, sem ânimo, sem força. Deus chegou, Josué, se levante, anda na minha presença, não te afasta para a direita nem para a esquerda. Foi assim, irmãos? Guarda o livro da minha lei, e eu farei prosperar o teu caminho, Josué. Quantas vezes, só basta você abrir o Salmo 139, o Salmo 119, você vai ver o cuidado de Deus para com aqueles que andam em retidão, em sinceridade. Eu poderia citar inúmeros versículos, mas eu quero citar Hebreus 1:8. Cetro de equidade, cetro de retidão é o cetro do meu reino, diz o Senhor. Mais uma vez aqui, irmãos, o apóstolo vai começar a nos ensinar. Olhai por vós mesmos. Tem algo que eu tenho que olhar. Alguém talvez esteja esperando que alguém olhe. Não sou eu que vai fazer. Não sou eu que vai ver. Não sou eu que vai tratar. Às vezes tem pessoas na igreja que quer que o dirigente trate algumas áreas da vida de outras pessoas que é impossível de serem tratadas, porque só esta pessoa pode tocar naquela área. Tudo que o pastor e o dirigente pode fazer, disse: meu irmão, olhe esta área, veja isto, Deus está abrindo os teus olhos para isso, mas na hora de tocar, na hora de tratar, tem que ser você. É você que tem que agir, é você que tem que se levantar, é você que tem que pegar lá o bisturi e sajar, e cortar, como diz aquela conhecida frase, é você que tem que cortar na própria carne, porque você conhece, nessa sondagem de si mesmo, você está olhando aquele pormenor, que o pastor não está vendo, que a esposa não está vendo, que o marido não está vendo, que o filho não está vendo, que a filha não está vendo, que ninguém está vendo, aparentemente ninguém está vendo, mas você sabe que o teu Deus vê esses pormenores todos, que Ele conhece tudo, e Ele sabe que você conhece, e você insiste a fazer de conta que não está vendo, ou então olha como aquele irmão, olha, ele vê, ela vê, e vê claramente,
mas não tomam atitude. E o apóstolo diz assim: olhai por vós mesmos, glória a Deus. E mais uma vez aqui, meus irmãos, o apóstolo vai nos ensinando a não fazermos nada que venha levar-nos a enfraquecermos na nossa fé. Olhe por vós mesmos, a sua atitude, o esforço de cada um de nós para vencer o mal. Tem um esforço ou não tem, irmãos? Esforço. A luta é grande. Muitos já desistiram, muitos voltaram atrás. Mas o apóstolo nos dá uma outra recomendação nessa palavra que hoje o Senhor trouxe ao nosso coração, nesta sondagem. Ele nos fala que nós temos que reconhecer o poder de Deus. Ele nos revela um pouco este conhecimento de si mesmo. Sem a revelação do Senhor, sem que Ele nos revele, nós vamos ter dificuldade para tratar essas áreas. E depois ele diz: olhai por vós mesmos. Mas tem outro texto na palavra do apóstolo Paulo, dessa feita a Coríntios, 2 Coríntios 4:2, e ele fala para lideranças nesse texto especificamente também. Ele diz assim: rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Se elas se ocultam porque são vergonhosas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser tiradas, elas precisam ser removidas, porque são vergonhosas e se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E quando isso acontece, são coisas vergonhosas, elas se ocultam, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou fazer uma pergunta que você não precisa responder, a não ser para você mesmo. Acaso você já rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultam? Não tenho dúvida que todos nós que aqui estamos, em algum momento da nossa vida espiritual, tivemos que lidar com essas coisas que por vergonhosas se ocultam, ou que desejam, ou que querem se ocultar, ou que querem se instalar. São coisas, irmãos, que o nosso senso de honra não permite vir à luz, e que a nossa tendência é ocultá-las. Mas a Bíblia diz: elas são vergonhosas. Rejeite essas coisas. Mas elas insistem em ficar nos nossos corações, e em estar nos nossos pensamentos. Aí o apóstolo chega e diz assim, ou o salmista chega e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece, glória a Deus, e me conhece. Sonda-me e conhece o meu coração. Glória a Jesus. Sonda-me, prova os meus pensamentos. Então existe nos nossos corações, de repente, alguns pensamentos, irmãos, com relação a alguém que você não gostaria que viesse ou que fosse trazido à luz, mas eles estão lá. São coisas que precisam ser rejeitadas, porque por vergonhosas se ocultam. Eu sei que vocês estão entendendo muito bem. Pastor, e o que é que a gente faz? Renuncie a esses pensamentos. Leve ao conhecimento, ao cativeiro do Senhor, como diz Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, versículos 3 a 5. Leve ao cativeiro do Senhor, cativo ao Senhor, todo o pensamento que não é do Senhor. Em Filipenses 4:8 ele diz: olha, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é honroso, glória a Deus, pense nessas coisas. Mas nem sempre se consegue isso, mas nós temos que renunciar, rejeitar essas coisas que por vergonhosas se ocultam. Que coisas, pastor? Essas coisas, irmãos, que são ruins. Talvez algo que haja nos nossos corações que seja vergonhoso. Pastor, o Senhor está se incluindo? Sim, irmãos, como diz Paulo, nós somos o principal, porque a palavra que Deus traz ao coração do pastor, o pão que vem para o pastor é o pão que vai para a igreja. Se não tem pão aqui, não tem pão aí, principalmente num dia como hoje. Então todos nós estamos incluídos nesta palavra.
Talvez algo que vergonhoso está se ocultando, seja dissimulação, seja inveja, seja ciúme, seja ódio, seja discórdia. Eu odeio esse irmão. Imagine uma coisa dessa no coração. São coisas que por vergonhosas se ocultam. O irmão que passa pelo outro, não saúda o outro, não dá mais a paz do seu outro, não, é meu intrigado. Como é que um crente diz que é intrigado do outro? Aí você começa a pensar nessa realidade, e você se lembra de Davi: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno, porque eu estou indo pelo caminho eterno, glória a Deus. Eu estou indo numa outra direção, há um caminho que eu estou seguindo, e eu não vou chegar lá, se nesse caminho tiver oculto essas coisas. E essas coisas, irmãos, eu quero ser mais explícito hoje, mais claro, elas muitas vezes, irmãos, nem sempre brotam da nossa inclinação para o pecado, mas de hábitos do passado. Às vezes faz parte da educação, do contexto que você está inserido, de como você é dirigido, manipulado, influenciado. Essas coisas vão brotando e vão formando em você esta realidade que hoje o Espírito Santo grita e diz assim: rejeite as coisas que por vergonhosas se ocultam. E tem dia que a gente está abatido, está amargurado, está atribulado, porque vê essas coisas vergonhosas, como hipocrisia. Os irmãos, glória a Deus, meu amado irmão, e um querendo matar o outro. Eu estou que não suporto nem ver essa pessoa. E você está indo para onde? Quem está entendendo o que é esse negócio que eu estou pregando hoje aí, irmão? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Pois abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, versículo 19, e também 1 de Pedro 4, 1 e 2. Glória a Jesus. Vamos ler pelo menos 2 textos da palavra, vamos ler todos juntos, colocar ali na tela. 1 Romanos 6 e 19. Veja o que o apóstolo Paulo estava falando, que havia alguns hábitos formados no passado pelo corpo, que, irmãos, muitos estavam envolvidos nesses hábitos. E veja o que diz o apóstolo: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Paulo estava dizendo, no passado, irmão, a gente fazia isso. No passado tinha essas coisas, no passado tinha esses pormenores, no passado tinha essas deficiências, no passado tinha essas inclinações, mas esse passado já passou. Como diz o hino, meu passado já passou. O ontem já se foi, o amanhã talvez nunca chegue, mas nós temos esse momento agora, nos dado por Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aí Paulo disse, irmão, no passado vocês eram assim, mas agora não são mais. Nós somos novas criaturas em Cristo, sim ou não, meus irmãos? Novas criaturas em Cristo. Aleluia. E 1 de Pedro 4, vamos ler os 2 versículos agora, toda a igreja, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos, não é amai-vos, né, irmãos? Armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. E o versículo 2, para que no tempo que ainda nos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. E quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Que maravilha. Conhecendo e sondando a si mesmo. Olhai por vós, rejeite as coisas que por vergonhosas se ocultam. Mas, irmãos, lembrei-me de agora de um homem chamado Saul. A Bíblia diz que ele construiu até um obelisco para ele, em honra a ele mesmo. E Saul, depois deste ato translocado,
que ele levantou aquele monumento. Parece que as coisas nunca mais deram certo na sua vida. E a Bíblia diz que ele violentou-se a si mesmo. Na tradução atualizada diz isso muito claramente, ou na corrigida, capítulo 13, versículo 12 de 1 Samuel, diz a Bíblia: e violentei-me e ofereci holocaustos ao Senhor. Na tradução atualizada, se você observar 1 Samuel 3 e 12, o texto é excepcional. 1 Samuel 3 e 12. 13 e 12. O texto sagrado diz assim. Glória a Deus. Capítulo 13. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gigal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci holocausto. Mas essa tradução, eu queria ler aqui na tradução da minha Bíblia, 3, 13 e 12. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Imagine, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocausto. Noutra tradução diz que ele violentou-se a si mesmo. Ou seja, aquele pormenor, há alguma coisa que por vergonhosa se ocultava. Na verdade, irmãos, estava ali em foco também a questão da motivação. A motivação errada que estava no coração de Saul. Quando Samuel chega, depois de ele oferecer holocausto e não esperar, porque Deus provou a Saul. Glória a Deus. Deus provou a Saul com a demora de Samuel. Às vezes nós não entendemos esse trabalhar de Deus. Deus nos prova, às vezes, com a demora de outro. Deus nos prova o coração com determinadas circunstâncias. Deus prova e conhece os nossos corações para ver se há algum caminho mau, às vezes em meio a uma luta, uma tribulação, uma agonia, uma dor, um problema, uma dificuldade. Às vezes até mesmo um problema na família, e quem sabe. Às vezes a demora, a espera. É pouca gente que passa na prova da espera. O salmista do Salmo 40 sabe muito bem o que está falando, glória a Deus. São poucos que passam na prova da espera. Mas Saul, quando Samuel chegou: o que foi que você fez? Ele começou a justificar, forçado pelas circunstâncias. O versículo 8, o povo se espalhava. E aqui você observa como o interesse pessoal, irmãos, pode sobrepujar o de Deus. Essas coisas que por vergonhosas se ocultam, muitas vezes estão relacionadas aos interesses pessoais, às conquistas pessoais, à fama, ao poder, à notoriedade, ao bem-estar. Elas estão lá. Aí Deus disse assim: que bom que você fizesse uma sondagem, passasse uma sonda, para drenar essas coisas todas, para tirar esse pus todo. A palavra que saiu foi essa, então os irmãos aguentem. Porque essas sondas às vezes é isso. Às vezes a pessoa sai do hospital cirurgiado com a sonda de lado, não? Para que isso? Deixa sair aquela salmoura, falar agora nordestino. Mas agora tá bom, pode tirar a sonda, já está limpo. Ela já explorou o que precisava ser explorado. E quando a gente olha isso do lado espiritual, glória a Jesus. Saul violentou a ordenança do Senhor, isso foi o que ele fez, desobedeceu o Senhor, violentou a sua própria consciência, e as consequências foram drásticas, e todos nós sabemos, meus irmãos, que as atitudes de Saul, o que foi que rendeu, porque Deus tratou a obediência de Saul, provou a obediência de Saul, através da demora de Samuel, uma demora deliberada. Espere 7 dias, mal ele acabou de sacrificar, chega Samuel, e ele em desespero,
começa a justificar. O povo estava se espalhando, e a presunção de Saul: não, eu ofereci ao Senhor o melhor do rebanho. E Samuel: e esse barulho que eu estou ouvindo, esses chocalhos, e aí de vacas e ovelhas, e esses balidos aí? Não, porque eu preservei o melhor. Deus já tinha dado ordem que era para destruir, era tudo. E ainda hoje está esses sininhos tocando dentro das igrejas por aí, o balido dessas vacas e dessas ovelhas, fruto dessas coisas que por vergonhosas se ocultam, que ainda andam caminhando e fazendo esse barulho todo. Toda essa barulheira que tem por aí afora, essas ovelhas, essas vacas velhas de Saul que nunca morreram. Pode ter certeza. Mas o Senhor hoje está falando de sondar a si mesmo. Oh, glória a Deus. Lembrei-me do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1:12. A minha glória é essa, o testemunho da minha consciência. Os irmãos já viram esse versículo? Vamos ler todos juntos, porque vale a pena. Vale a pena você decorar. Ele fala de sinceridade. Paulo disse: a minha glória é esta. Veja a glória dele. 2 de Paulo a Coríntios 1:12. É um texto para você colocar no coração e nunca esquecer. Vamos colocar na tela para a gente ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque a nossa glória é esta. Nós vamos ler de forma pentecostal. 1, 2, 3. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, e não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mormente em relação a vós. Pode dar um glória a Deus, meu amigo. Porque viver desse jeito aí, só com o poder de Deus revelando se há algum caminho mau. Às vezes, aqui lá eu encontro um que diz assim: eu tenho a minha consciência tranquila, pastor. Posso dormir tranquilo. E não precisa nem Deus sondar ele, nem ele mesmo. Eu mesmo estou sondando, estou vendo tudo. Que a gente sabe quem é a peça. Se eu sei, imagine Deus. Todo mundo sabe. Mas o segredo é a minha consciência. A minha glória é esta. Diga o que quiser, fale o que falar. A minha glória é essa, a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Diz como o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor continua cuidando de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, vamos à última parte da mensagem, nessa questão de conhecendo e sondando a si mesmo. É dizer que a sondagem de Deus é perfeita. Vamos dizer juntos: a sondagem de Deus é perfeita. Porque às vezes nós olhamos por nós mesmos, mas não enxergamos o que deveria enxergar. Precisamos de uma revelação do Senhor. Às vezes nós sabemos que há algo para rejeitar e nós não conseguimos rejeitar, sempre que essas coisas nos comprimem, nos oprimem, nos pressionam. Às vezes tentações destrutivas de Satanás, fortalezas destruidoras do inimigo. O apóstolo Pedro fala dessas coisas lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo 12. Irmãos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Porque tem horas que a coisa estranha chega perto da gente. É uma coisa estranha, você não sabe como é aquele negócio. É estranho. E Deus disse: mas não estranheis essa prova, porque a coisa é estranha mesmo. Os pensamentos são estranhos, os desejos são estranhos, as inclinações são pecaminosas, mas você rejeita essas coisas que por vergonhosas querem se ocultar, olha por você mesmo e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Senhor, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Glória a Deus. Foi isso que Davi clamou. Então a sondagem de Deus é perfeita, e Davi apelou para Deus na oração: vê, Senhor, aí se há algum caminho mau. Pode ver alguma coisa, irmãos? Pode haver alguma coisa sim.
que esteja nos distanciando de Deus, da família, da comunhão com o Senhor, irmãos. E eu sei, e todos os irmãos sabemos, e todos os irmãos sabem, nós sabemos, e o Senhor hoje apela ao nosso coração: prontifique-se. Prontifique-se. Quantos querem se prontificar? Prontifiquemo-nos, meus irmãos, a deixar que Deus remova todos esses defeitos. Eu não sei se o irmão tem coragem de fazer isso, é porque Deus é quem vai fazer. Levante a mão assim, irmão. Não tenha medo não, que não sou eu que vai remover não. É Deus que vai remover, glória a Deus. Eu estou dando só o recado. Dá para dar glória a Deus pelo menos aí 2 segundos, irmão? Deus disse: eu vou remover esses defeitos, glória a Deus. Quantos querem experimentar esse potencial de ter Cristo trabalhando em você e através de você, glória a Jesus? Então, quando a gente falhar, nós vamos acabar orando como Davi orou no Salmo 51, né, irmãos? Versículo 3. Conheço as minhas transgressões. Glória a Deus. Irmãos, Davi era incrível mesmo. Conheço as minhas transgressões. No Salmo 4 ele diz assim: quem pode entender os próprios erros, meu Deus? Mas isso foi tema de uma mensagem aqui inteira, de 1 hora. Quem pode entender os próprios erros? Às vezes você não entende. É por isso que ele diz: sonda, Senhor, e vê se há algum caminho mal, porque eu não consigo, nem eu consigo entender esse negócio. Pastor, quando eu dei por mim mesmo, já tinha dito tudo. Está a maior confusão lá. Eu falei o que não era para falar, mas já falou. Quem pode entender esse negócio? Agora, irmãos, a sondagem de Deus é perfeita, sabe por quê? Porque é segundo a sua palavra. No término dessa mensagem, quando nós vamos cantar Senhor, eu sei que tu me sondas, aí você vai sentir um pouco mais desta palavra. Irmãos, eu posso compreender, e vocês sabem muito bem, que nessa sondagem a palavra de Deus é primordial. Sim ou não, igreja? Porque a palavra de Deus é pão para a nossa alma, glória a Deus. Os hereges, os rebeldes, os agnósticos, aqueles que não têm o temor de Deus, embora tenham capacidade, habilidade e inteligência, irmãos, para ensinar, são até capazes de ensinar a verdade, e eles não conseguem viver na verdade. Não é por falta de inteligência não, é por falta de paladar, eles não sentem o gosto da palavra. Um dia desse chegou um irmão para mim e disse: pastor, eu estou há muito tempo fora, eu queria voltar para a Assembleia de Deus, eu queria voltar para cá. Eu disse: por que, irmão, você quer voltar? Pastor, eu sinto falta daqueles glória a Deus. Eu estou numa igreja tão abençoada, é tão habilitada, é um ministério tão preparado, é tudo muito bonito, as pessoas ganham alma para Jesus, mas falta aquele glória a Deus da Assembleia, onde eu nasci. Eu disse: irmão, não é o sabor não é o pão, é o pão mesmo, pastor, eu não sinto mais aquele gosto daquele pão que a gente comia aqui na época do pastor Emiliano. Pois volte para cá, que aqui ainda tem pão, aqui é Belém, e a casa de pão continua do mesmo jeito, glória a Deus. Então, se você ainda sente gosto da palavra de Deus, dê glória a Deus, venha uns cultos de doutrina, porque muita gente não tem mais gosto, não tem mais paladar. Não tem mais paladar. Aí não consegue sondar a si mesmo. Isso foi palavra do Espírito Santo para mim nesse dia. Está faltando paladar. Muitos irmãos estão se desviando, não é porque as intenções são boas, simplesmente. Muitos estão se desviando porque não estão sentindo que perderam o paladar, perderam a alegria de ouvir a palavra. Vou não, é muito longe, está chovendo, estou sem carro, eu vou de ônibus, é assalto, eu vou morrer, não tem segurança, não tem com quem eu ir. Não, meu irmão, é falta de paladar, é falta de prazer para comer o pão do céu, meu amigo. Pode parar com essas desculpazinhas, esses pormenores, essas coisas que por vergonhosas se ocultam, e já se arraigou, e os crentes estão, cadê os crentes? Aí de repente tem um domingo que tem que botar cadeira no Templo Central, tem outro domingo que pode trazer mais 100 crentes que ainda está sobrando lugar. Cadê esse povo?
Não, porque hoje ia passar no Fantástico, porque hoje eu fui para casa de campo, hoje eu fui para a praia, cheguei tarde, estava cansado. Não, meu irmão, é o paladar que está ruim. É falta de fome da palavra, é falta de alegria do Espírito Santo, é falta de vontade de servir a Deus, é o caminho mau, são resquícios velhos que estão lá. O nosso paladar é o segredo da saúde espiritual, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Quem tem essa fome da palavra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantos querem cultivar esse hábito santo de ouvir a palavra, de receber a palavra? Irmãos, a gente só vai ser forte e saudável se alimentar da palavra. Não venha me dizer que crente que não come a palavra, que não ouve a palavra, que não vive a palavra, é forte, não. É um defunto ambulante. Esse cristianismo medíocre que nós estamos vendo por aí, e esses cultinhos de meia tigela que a gente está assistindo por aí, é fruto de gente que não tem mais gosto pela palavra, meus irmãos. Eu me lembro da minha época de jovem, que a gente chegava aqui, se ajoelhava, e quando ia se sentar, estava imprensado, que até o canto de ajoelhar era difícil. Você procurava um lugar, se fosse tomar água, quando voltava não tinha mais um lugar. Irmãos, a igreja do Senhor está sendo convocada, glória a Deus, para essa sondagem. Quantos querem se saciar desta verdade que está na palavra do Senhor? Aleluia, aqui está a sondagem perfeita, meus irmãos. Tudo mais, eu acredito, irmãos, relacionado, tudo mais, a nossa comunhão, oração, a nossa fé, o nosso ânimo, nosso temperamento, a nossa saúde espiritual, tudo está relacionado, irmãos, com este paladar, esta vida espiritual saudável e rica, próspera e abençoada, cultos maravilhosos, cheios da presença do Senhor, só é possível, aleluia, se o Senhor estiver nos guiando pelo caminho eterno. Todo caminho mau, que seja removido, em nome de Jesus. Quantos querem contribuir para esta realidade? Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino, sonda-me, ó Deus. Agora eu quero ver, depois desta mensagem, quem é que vai sair antes do culto terminar. Porque ainda falta ainda 12 para 9. Até o relógio centenário hoje está aplumado. Não é possível que você se desaplume e saia antes de terminar. Glória a Jesus. E nós ainda vamos servir o Senhor com oferta para abençoar meu irmão que está ali no hospital, doente, pesando só 36 quilos, condenado, mas o Deus Todo-Poderoso não o condenou. E nós vamos socorrer aquela família. Glória a Deus. Nós vamos cantar esse hino, irmão Eliseu, como nunca nós cantamos, sabe? Irmão Josenias, vamos cantar Sonda-me, ó Deus. Todos conhecem esse hino, irmãos, que maravilha. E depois os irmãos obreiros já estejam prontos com a salva ofertória. Depois desse hino, porque agora é um momento de adoração, irmãos. É um momento em que nós vamos fazer aquele olhar, ou dar aquele olhar introspectivo nos nossos corações. Fazer como Isaías. Oh, glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja. Senhor, eu sei que tu me sondas. É diferente cantar um hino assim depois dessa mensagem. Que me conhece. Senhor, nos ajude. Revela. Se me acendo, me levanto. Tu conheces meu pensamento. Quer deitado, quer andando. Sabe, Senhor, sabes todos os meus passos. Meu Pai, nos guia pelo caminho eterno. Ainda que haja em mim palavras, Senhor, vê se há algum caminho mau. Sei quem tudo me conheces.
Senhor, Tu me cercas em volta. Deus, Tu me cercas em volta. Oh, Tua mão, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno. Oh, que ciência preciosa! Não alcanço de se eu sou a terra certa. Ó Senhor, ninguém pode se esconder ou fugir. Sei que ali também te encontro. Se o Teu poder nos revela a deficiência e a fraqueza, nos dê graça, Senhor, para renunciar ao que precisa ser renunciado. Sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Aleluia. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Levante sua mão. Eu sei. Obrigado, que Tu Senhor. me amas, Eu sei que Tu nos ama e certamente nos dará eu graça sei que Tu nos amas, para vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer a carne, vencer o pecado. eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas. Abraça quem está ao seu lado e diga assim: Deus te ama. Oh, glória! Podeis sentar, meus irmãos. Nós já cantamos e orando, e vá sentando e dando glória a Deus aí. Irmão Eliseu, ou Josenias, vou passar para vocês aí a responsabilidade. Enquanto nós vamos servir o Senhor com esta oferta, que precisa ser no mínimo R$1.000, para abençoar ali esse servo do Senhor. Eliseu, eu vou desafiar você a cantar um hino. Vê teus olhos no espelho. É isso aí. Esse é difícil. Dá para sair? Te vira aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas só se souber. Esse negócio do espelho aí. É o João Alexandre, por isso que é um negócio mais difícil. É por aí. Senhor, abençoa esta oferta. E os meus irmãos que vão cantar esse hino, Senhor. Ó Deus, socorre o necessitado, o órfão e a viúva, e também os teus servos que com amor o Senhor tem contribuído. Senhor, continua falando aos nossos corações, pois nós estamos na tua presença e nesta noite recebemos a restauração que vem de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, o queimado de ser o que é. De fé, sai dessa revolta.
ver teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Ver, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando sua falta de fé. Cante, sai Dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. você que tem que quebrar. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, abraço amigo, a festa começar, pois arrependido, mais um filho volta ao lar, volta ao lar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Everardo Nobre para vir até aqui. Ele vai fazer a oração final. Glória a Jesus. Irmãos, os avisos que são importantes esta noite. Se tiver alguém que queira se reconciliar, queira aceitar a Cristo como Salvador, pode vir chegando aqui para o púlpito. Vamos orar pela irmã Mundica, irmã Romilda, que está internada, e um AVC, já é o terceiro, e é uma serva do Senhor muito querida, né? E nós vamos orar por ela. Adaías? Esse não é se reconciliar, não, isso quer orar. 24 anos de casada, Adaías? Glória a Jesus, aí com a Paulinha, né? E vocês estão felizes, querem continuar, né? Amém, graças a Deus. Que bênção do céu. Muito bem. A igreja quer parabenizar a irmã Adaías, a irmã Paulinha, pelo aniversário do casamento. Vamos dizer com alegria: feliz aniversário. Em nome de Jesus. Deus os abençoe maravilhosamente. Meus irmãos, o Everardo já está pronto aí, né? Glória a Deus, muito bem. Amanhã nós teremos aqui reunião para os líderes do Ministério da Família, às 15 horas. Cadê o pastor Sérgio? É isso mesmo? O pastor Sérgio está certo, pastor Sérgio? Ok. Amanhã às 15 horas. Amanhã também reunião para os promotores sociais do Instituto Restaurar, às 15 horas, no mesmo horário, mas é lá no Stadec. Irmãos, os promotores do Instituto Restaurar não podem perder essas reuniões. Está uma bênção, muitos projetos, muitas coisas maravilhosas para acontecer nesse ano de 2016, através do Instituto Restaurar, meu querido amigo Rojaime, né, nosso coordenador. Segunda-feira, reunião do Santo Ministério, pastor Carlos, muito bem, já está aqui. Segunda-feira. Quarta-feira, aqui na sede, teremos culto de oração. Culto de oração, irmão Ronaldo, os nossos irmãos, todos estamos aqui. Aliás, irmão, nós tivemos a nossa vigília, sábado passado, foi uma bênção, não foi, Ronaldo? Tinha mais de 50 irmãos e irmãs aqui orando. Eu estive nas primeiras 2 horas aqui. Foi um tempo muito bom e maravilhoso, irmão. Nós queremos que no próximo mês, a nossa vigília, que é sempre no 4º sábado, não é isso, Ronaldo? Aliás, no 3º sábado de cada mês,
os irmãos que puderem vir orar conosco. Começa às 11 da noite e vai até às 5 da manhã. Alguns irmãos não podem ficar até o raiar do dia, porque tem trabalho no domingo, mas alguns que podem, eu aconselho que quem não vem de carro próprio, fique até terminar, porque é perigoso sair, né? Não tem como você sair antes, tem que esperar mesmo. Muito bem, glória a Deus. E também avisar, irmãos, sábado, dia 30, já está pertinho, é o 4º encontro de esposas de supervisores e líderes do Ministério Feminino. E essa já é uma festa tradicional, este encontro do Ministério Feminino da igreja, e as esposas de supervisores e líderes do Ministério Feminino, graças a Deus, vai ser uma festa maravilhosa, que as irmãs estarão fazendo, dia 30, Janilda, vai ser aonde? Vai ser lá na Pajuçara, lá no 7 de setembro, lá no centro de treinamento, lá onde foi a confraternização dos supervisores de congregação, só que esse ano vai ser bem especial mesmo, ali o 4º encontro para a glória de Deus. Vamos, irmão Everardo, os irmãos estão alegres, irmão Everardo, lá com o Lago Azul? Lá está tudo azul, lá no lago agora. Saudamos os irmãos na paz do Senhor. Quem diz as orações? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa festa maravilhosa neste lugar, nesta noite. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, penetrou nos corações. Se alguém chegou triste aqui, Senhor, vai sair alegre. Se alguém chegou enfermo, vai sair curado. Deus, nós abençoamos, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas que têm chegado nesse santuário. Nós abençoamos, Pai, a vida do nosso pastor Antônio José, toda essa diretoria abençoada. Os projetos da Tua igreja, Senhor, continua abençoando. Pai, cada um que tem chegado aqui, Senhor, que possa voltar para os nossos lares alegres, contentes, vitoriosos, sabendo que a nossa vitória vem do Senhor. Nós abençoamos, Pai, cada, Senhor, família aqui representada. Deus amado, nos dá uma noite abençoada. Se Tu, Senhor, voltar para buscar a Tua igreja nessa noite, que possamos estar com nossos ouvidos atentos e ouvir o soar da Tua trombeta. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos também o irmão Adaías, nesse dia de casamento, aniversário de casamento, justamente com a sua esposa. Continua dando vitória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos agora nos despedir com a bênção final. Pastor Messias Castro Silva, nosso segundo vice-presidente, vai estar agora ministrando a bênção final, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes, agora e eternamente, e todos dizem amém.